sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Soberano Criador, estamos agradecidos por poder sempre ter alcançado grandes vitórias naquilo que fazemos para a Tua glória. Não há nada que estamos fazendo que engrandeça o homem, mas o Senhor, que já é grande, majestoso, nossa vida, a mensagem que pregamos, o que testificamos, engrandece muito mais o Senhor neste tempo. Por isso pedimos que sobre nós seja derramado as bênçãos espirituais, como foram derramadas sobre todos quantos deram ouvido à promessa manifestada em seu determinado dia. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podem sentar-nos. Eu pensei em falar mais um pouquinho sobre Adão, Jesus e Brana. Deus abençoe cada um de vocês que já tem chegado, né? Deus abençoe o irmão Oséias, né? Seu filho, o nome é Bruno. E a esposa do irmão Oséias, né? E veio também. E o irmão Iosife. Para quem não conhece, o irmão Iosife, fica de pé, irmão. Irmão Iosife de Portugal. E está aí, um jovem de 23 anos que crê na palavra. Deus o abençoe. E está vindo aí o Wagner. Wagner, lá da sua terra. Como é que ele chama? É Wagner. Wagner. Ele já me ligou agora. Agora há pouco, ele está vindo com a família. Vai pousar em Uberlândia e amanhã ele já estará por aqui. Muito bom. São pessoas que também estão sendo evangelizadas através do irmão Oséias aí de Posse, Goiás. Muito bom, né? Agora, falar de Adão não é difícil, né? Você pensa em Adão, o que Adão foi, o poder que Adão teve e que perdeu. Tem gente que tem muita coisa, Deus dá muita coisa para elas, mas elas fazem como Adão, elas perdem o que Deus dá. Ele perdeu tudo, ele perdeu a vida. Não era para morrer, era para viver. Se ele tivesse comido do fruto certo. Deus sempre coloca dentro de nós o fruto, tanto do conhecimento do bem e do mal, como a vida eterna. E o irmão Brana mostra todos os dois frutos são pessoas. E o fruto da vida é Jesus Cristo, é uma pessoa. A árvore da vida é Jesus Cristo, uma pessoa. Então, a árvore do conhecimento do bem e do mal também é uma pessoa. E eles acabaram inclinando para o lado errado. Eles, mesmo Adão, que era responsável por tudo, ele deixou o lar se perder. Então, nós temos que
entender que nós ainda somos responsáveis pelo lar. Adão, responsável, e perdeu a responsabilidade. Adão recebeu a vida, diz o irmão Brana, e converteu-a na morte. E quantos que recebem a vida, a palavra, e não conseguem viver daquela maneira da palavra? Converte aquilo numa denominação, converte aquilo em morte. Todo o tempo que Deus trabalha com o homem, Deus está vendo o homem fazer a mesma coisa. Não é só Adão o culpado. Cada homem na terra foi culpado, até chegar aqui nós. Nós é quem somos culpados. Podemos agora colocar tudo sobre Cristo se nós o obedecemos, se nós cumprimos a sua palavra. Aí podemos colocar tudo sobre Ele e Ele nos dá o alívio. Aquilo que nós perdemos em Adão é nos restituído novamente em Jesus. Tem que ter um homem. O homem Adão perdeu. O homem Jesus restituiu. E tem que ter mais um homem. Como nós chegamos a este final das eras, se não tivesse mais um homem, nós nunca teríamos de volta a vida eterna. Nós nunca poderíamos ter o privilégio de comer o que Deus disse para Adão. Que ele podia comer só de uma coisa, do fruto que estava lá no meio do jardim. Daquela árvore ele não podia comer. Enquanto hoje tem também uma árvore para você comer, a árvore da vida. A árvore da vida é a palavra da vida de Deus no dia que nós vivemos. Que ela é a árvore da vida, que a gente chega e toma do seu fruto, da sua palavra. Quando Adão tomou do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que ele pôde gerar? Gerar um que morreria. Ele gerou um Abel, porque ele tomou também da mulher, que já estava condenada, porque ela havia desobedecido a Deus e já havia colocado no seu ventre uma outra semente antes que Adão a conhecesse. Esse sempre foi o problema. O diabo vem primeiro. Aquelas coisas da carne sempre vem primeiro. Aquilo entra em primeiro lugar na nossa vida e acaba nos destruindo muitos anos, até que a gente passa a conhecer que ainda tem árvore da vida, tem como se comer de um fruto de vida eterna. Não precisamos ficar alimentando do fruto da morte, porque aquilo que você come é aquilo que você gera também. Foi isso que Eva comeu. Ela comeu a semente da serpente, ela gerou um Caim, que era filho do diabo. A Bíblia diz, Caim era do maligno, por isso que ele assassinou o seu irmão Abel. 1 João 3,12, Caim do maligno. Ninguém pode mudar isso. Ninguém pode colocar Caim de Deus, porque a Bíblia diz que ele é do maligno. Ninguém pode mudar Adão, que a Bíblia diz que ele é de Deus. Me parece que é 4,38 de Lucas. Adão é filho de Deus. Ninguém pode mudar. Quando veio Sete, também ninguém podia mudar. Tinha que aparecer aquele Sete para poder prosseguir a raça de Deus. Se não tivesse o Sete,
apontando para a ressurreição, não teríamos a raça de Deus na terra. Precisava desta raça de Deus, desta semente de Deus. Então, precisou Eva conceber, agora sim, concebeu de Adão. Antes ela tinha concebido da serpente. Depois Adão a conheceu e já trouxe gêmeos no seu ventre. As duas sementes já estavam no seu ventre. Mas quando veio a ressurreição, apontado na pessoa de Sete, ele veio sozinho. Agora ele é filho de Adão e Eva. Vem um Sete. Deus sempre tem que ter este homem. Deus sempre tem que ter este Sete. Deus sempre tem que ter um filho de Sete. Se Deus tem só Sete, e Sete não gerasse mais um filho, não haveria invocação do nome do Senhor. Você vai na Bíblia, Sete gerou a Enos. Aí passou a invocar. Por que não quando gerou a Sete? Porque apenas era um preparo. O Sete tem que gerar para trazer um povo que adora a Deus. A verdadeira adoração não veio da linhagem de Caim, mas veio da linhagem de Sete. Por isso você tem toda a Bíblia trazendo Sete. E Deus fala de Sete. E o Sete seria no último dia, mas nos dias da voz do sétimo anjo. Teria que trazer todas as coisas de novo para nós. Aquilo que foi perdido por Adão. Bom, eu quero ler para vocês estes parágrafos que são extraídos da mensagem da era de Pérgamo, mas era uma carta que o Espírito deu para a igreja, uma mensagem que o Espírito deu para o irmão Brana entregar para a igreja. E ainda disse para ele escrever. Você vê, e eu creio no profeta. A coisa parece um trabalho espírita, né? Ele recebeu do Espírito e mandou escrever. Ele pegou e começou a escrever. Quando peguei a caneta para escrever, o Espírito deu-me uma mensagem para a igreja. As pessoas muitas vezes não entendem por que o Espiritismo faz isto, mas Deus tem o seu lado primeiro. Isso daí é de Deus pegar e dizer escreva e não escreva, isso é de Deus. Desde o princípio. Então aqui foi o Espírito dizendo, escreva. Mas você sabe que o Espírito também diz para João, não escreva. E é o mesmo Espírito que diz não escreva, é o Espírito que diz escreva. É a maneira de Deus trabalhar. Se o homem penetra no mundo espiritual de Deus, ele recebe direto de Deus para entregar para o povo. Agora nós já temos tudo escrito. Até o que não era para ser escrito, está escrito. O povo não entende, mas os 7 trovões, Deus diz, não escreva. O 7º anjo veio e disse, porque estava escrito. Por quê? Porque a Bíblia não pode aumentar nem diminuir. Então, 7 trovões, ninguém pode escrever mais, já está lá dentro. O que precisava era de aparecer um 7 para trazer aquilo para nós outra vez. E Deus, então, esperou por todos esses milênios. Falando da criação do homem, Deus ficou esperando esses 6 milênios para poder trazer o 7 outra vez.
Há 2000 anos atrás, ele trouxe os 5. Vocês conhecem a mensagem do profeta? Há 2000 anos atrás, Deus trouxe os 5. Alguém diz, o que é isso? Jesus. 5. Graça é 5. Fé, em inglês, é fight. 5. Mas agora Deus trouxe os 7. Porque ele não ia voltar a trabalhar com os 5. Por isso, quando as pessoas dizem que o novo nome é Jesus, elas não sabem que elas estão pecando, dizendo que Brana era Jesus. Eles não sabem, porque eles dizem que o novo nome não pode ser Brana, que novo nome é Jesus. Bom, é uma ignorância total, porque se fosse o novo nome de Jesus, não precisava nem revelar. Não era nem segredo. Mas a Bíblia diz que ninguém conhecia esse nome. Então não é Jesus. Eles deveriam saber disso. Mas quando eles não podem ter a revelação da palavra como ela é, eles não podem comer o fruto. A igreja está outra vez, a igreja falsa, a Eva perdida, a Eva corrompida. Cada vez que Deus traz uma mensagem para que ela faça a opção certa, ela faz a opção errada. Cada vez que Deus traz uma mensagem, Deus trouxe o fruto, Jesus. Era para eles largar de comer da árvore dos fariseus, dos saduceus, dos essênios, dos herodianos. Porque aquelas árvores eram árvores do conhecimento do bem e do mal. Era uma denominação. Era para eles comer da árvore da vida. Por isso Jesus chega e diz, eu sou o pão da vida. Isto, se o crente chegasse a comer esse pão da vida, era a árvore da vida que Adão não comeu no Éden. E depois que eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que Deus teve que fazer? Expulsá-los do jardim. Porque depois que comeram daquele fruto do bem e do mal, eles não podiam comer do fruto da vida. Tinha que ser expulso do jardim, porque Deus ainda teria agora 2 milênios para trazer para o homem um substituto, um cordeiro, para depois ele mesmo descer, como nós lemos aqui, e dizer para os seus filhos mesmo naquele dia, eu sou o pão da vida. Mas eles não quiseram comer. Se eu dissesse para vocês, eu sou o pão, você diria, você está louco. Jesus era como eu, ele era um homem. Ou você pensa que eles achavam que Jesus era Deus, que tinha vindo do céu? Não, eles julgavam sempre a parte humana. Nós conhecemos de onde você veio. Não vive entre nós seus irmãos, suas irmãs. Eles olharam só o lado natural de Jesus. Eles não viam a parte espiritual, o alimento para a alma. Eles não viam aquilo. Então eles não tinham vontade de comer, porque o alimento daquele dia era crer num homem. Tem hora que comer era colocar na boca. Comer no tempo de Jesus era ouvir e aceitar. Por isso eles não entendiam quando Jesus diz, a minha carne verdadeiramente é comida, o meu sangue verdadeiramente é bebida. E eles disseram, nós não vamos andar na religião desse homem de jeito nenhum. Olha o estilo de pregação que ele tem. Comer carne de gente, beber sangue. Nós não vamos. Eles não tinham condições de entender, porque era
aceitar aquilo, porque os discípulos não entenderam e andaram com ele até que aquilo foi revelado para eles. Você pensa que Pedro ficou sabendo na hora o que era comer carne e beber sangue de Jesus? Também não ficou sabendo nada. Ele disse: eu vou ficar aqui. Eu creio que Pedro era resolvido, porque ele era mesmo resolvido. Se ele me der para comer a carne dele, eu como até a carne dele, se for natural. O que estava em Pedro era isso. Se for para beber o sangue dele, está falando que tem que beber? Olha, eu creio tanto nesse homem que se ele falar que tem que beber e me der o sangue dele, eu bebo também. Agora, isso daí era um problema para eles naquele dia. Porque eles estavam ligados à lei de Moisés, onde Deus estava há tempos atrás e não estava mais. Onde Deus operou há tempos atrás e não operava mais. Estou falando de 2000 anos atrás. Então, eles não podiam aceitar aquela mensagem como verdade. Mas o verdadeiro crente, sem entender, isso é o crente, eu chamo isso aqui de crente não complicado. Que você tem crente na igreja que, se você não explica, ele se enrola todo. E esse era o problema que Deus disse para o irmão Branham: não explique. Em outras palavras, esse crente falso, ele vai ter que enrolar mesmo. Não explica. Esta é a terceira puxada. Não diga a ninguém. Não explique isto. Porque é hora de fazer um teste com o verdadeiro crente. O verdadeiro crente, sem explicar, ele crê. E você entende? Não. Como que você está aí? Eu creio. Eu creio que Pedro ficou ali, tudo bem, aquele tempo todo, crendo sem saber o que era. Se alguém perguntasse: você crê que vai comer a carne dele? Eu creio. Aí bebeu o sangue dele também. Que jeito? Não sei. Mas eu creio. Ele falou que nós temos que comer a carne dele e beber o sangue dele para ter vida. Então, eu não quero morte, eu quero é vida. Eu vou comer qualquer dia. O dia que ele me der, eu como. Não foi simples? Um dia antes da sua morte, Jesus pega o pão, ora ao Pai, parte e diz para eles: este é meu corpo, tomai e comei. Simples. Pegou o vinho: este é meu sangue, bebei dele todos. Ele não explicou lá atrás para os incrédulos ir embora. Deus não explicou no tempo do irmão Branham para os incrédulos da mensagem ir embora. Agora, no tempo da noiva, ele explica isso. Alguém diz: não, mas vocês querem saber mais do que Branham? Não, Branham sabia. Deus falou para ele: não diga a ninguém. Se Deus disse para ele: não diga a ninguém, ele sabia. Mas ele não podia falar para ninguém, porque tinha que ter esses 40 anos de teste para o povo dos Estados Unidos, formar igreja incrédula, esperando irmão Branham para revelar selo, trovões, novo nome. Tinha que formar esse grupo de incrédulos. Agora, chega um tempo, você sabe que tempo nós estamos vivendo? Aquele tempo que Jesus deu a ceia. Tomai e comei. Agora, pode comer, é meu corpo. Tomai e comei. É um livrinho. Tomai e comei. Agora você pode. Mas o que é a terceira etapa? Não, tomai e comei. Esta é a terceira etapa. Este é o livrinho. O cordeiro saiu do trono. Isso é parte da terceira etapa. Está tudo aí dentro. A visão da tenda também é parte da terceira puxada. Não diga a ninguém. E agora vem a mensagem da noiva e clareia isso para nós.
e diz: olha, você pode comer. Esta é a visão da tenda. O que é a visão da tenda? O quartinho onde ele ficou aqueles 8 dias recebendo um selo para ministrar a palavra. Era ali. Estava esperando que fosse físico. Até o irmão Branham pensava que era físico e era espiritual. Vocês leem a mensagem do irmão Branham, ele sempre pensou, ele queria alugar uma fazenda para poder armar uma tenda. E ele não conseguiu. Mas a terceira puxada, não explique. E agora a gente vem e diz: oh, tomar e comer. Mas o que é isso aqui? Vossos pais comeram maná no deserto? Vossos pais comeram. Olha, aqueles que trouxeram a mensagem para nós, que vieram da América do Norte, eles comeram o maná, mas morreram. Comeram e morreram. É igual aqueles lá do passado, que eles comeram e morreram. Eles não tiveram vida, eles não conseguiram comer o maná da maneira correta, eles não foram no lugar certo para comer a palavra, eles comeram uma interpretação. Agora Jesus diz: este é o pão que desce do céu. Eu estava pensando assim, este é o livrinho que desce do céu. Apocalipse 10, 1. O anjo forte descendo do céu com o livrinho aberto. Que alegria! Todo mundo regozijou. Céu, terra, debaixo da terra, mar. Tudo sorriu, regozijou. O que aconteceu? O livrinho foi aberto. Aquele livrinho que ninguém podia olhar para ele no capítulo 5 de Apocalipse. Olha aqui no capítulo 10. Você pode comer. Olha o pão descendo do céu outra vez. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Este é o pão, este é o livrinho que desceu do céu. Em 1963, ele desceu do céu, este livrinho, e se materializou. Era o pão. O que está escrito depois em Apocalipse 10, 8 a 11? Mandando João comer o livrinho. As pessoas vão ficar preocupadas em comer livro. É perigoso. Como o livrinho. Vocês vê, Deus trabalha assim. Ele fala o livrinho, você vai ter que entender um dia que não é comer papel, não. É escutar uma mensagem e esta mensagem descer, esta mensagem penetrar. Comer minha carne, beber meu sangue, também não era comer a carne dele, beber o sangue dele mesmo. Era a ceia, era o símbolo. Deus trabalha desta forma simbólica e passa por cima dos sábios, dos entendidos. E os pequeninos sempre vê. Os pequeninos dão uma olhada, eu sei. Eu estou comendo. Agora, chega aqui. Este é o pão que desce do céu. O livrinho que desceu do céu para dar vida. Meus irmãos, vocês não têm vida se vocês não comem o livrinho que desceu do céu. Vocês podem dizer, eu comi a mensagem de William Branham. Não, William Branham recebeu o livrinho, ele desceu do céu. Mas não foi dito para William Branham, não foi dito para o 7º anjo, come o livrinho. Vocês já entenderam isso? Não foi dito para o 7º anjo, come o livro. Foi dito para quem? Para João. Come. Não foi para William Branham, não foi para o 7º anjo, porque ele não tinha que comer, ele tinha que revelar, para poder aquilo tornar alimento para nós.
Deus desceu com esse livrinho do céu aberto, porque ele tinha que se tornar alimento e tinha que passar pela boca do sétimo anjo, e aquilo virou alimento. E depois que virou alimento, em 1963, levou 40 anos para nós poder comer. 40 anos até 2003, para nós poder comer o livrinho que já tinha se tornado alimento. Vocês veem que Jesus era o pão da vida, mas eles não comeram, os judeus não comeram. 2000 anos nós viemos aqui, no século 20, ouvimos a mensagem de Deus e comemos o livrinho. Olha que era que nós estamos vivendo. Superou Adão, superou a era de Jesus. A era de Adão ele nos derrubou, a era de Jesus ele nos levantou. Mas a era de Brana, o livrinho está de volta na nossa mão outra vez, para comer. Aí você escuta uma pregação, você está comendo. Tem gente que come o livrinho 2, 3 vezes por dia. Eles escutam a mensagem 2, 3 vezes por dia, outros já põem funcionar a noite inteira, é um calmante. Eu tenho dito às pessoas, vou repetir, eles pensam que ouvir a mensagem em casa, ouvir o MP3, e a gente dorme, é o diabo. Não, é Deus. É calmante. Aí você acorda, aquele homem está falando ainda. Você continua ouvindo, é Deus. É alimento, alimento para você, tanto acordado como dormindo. Tem alimento, aquilo está funcionando ao seu redor. É o alimento, é a palavra. Você tem que saber que isso é um calmante. Coma esta palavra até tranquilizar os nervos. Mas precisa comer. E diz, come o livrinho. E nós falamos isso hoje, ele diz, como vocês vão comer livrinho? Do mesmo jeito que Jesus falou para comer o sangue dele, beber o sangue dele e comer o corpo dele. Da mesma forma, nós estamos aqui agora ouvindo a palavra. A fé vem por ouvir. Agora a boca está aqui. Aqui está a boca. Não, agora eu já vi que você é doido. É aqui que... Não, pastor, aí é a audição. Você não está entendendo, pastor, direito. Isso daí é ouvido, pastor. Não, aqui está a boca. É por aqui que eu como. O livrinho é por aqui, não é por aqui. É por aqui que eu como o livrinho. E ele desce, e ele está fazendo efeito. Mas não poderia fazer efeito se não tivéssemos esses 3 homens em cena. Adão, perdendo o livro. Jesus, restaurando o livro. Brana, com o livro na mão. E depois João, para tomar o livro da mão de Brana. Você precisa destes 3 homens. Porque aqui João representa o corpo. A noiva do último dia, ela come junto, ela ouve a palavra, ela está entendendo a palavra, aquilo está descendo, ela está alimentando. Não tem alimento no mundo para um eleito. As denominações não alimentam eleito mais. Eu posso mandar vocês para lá. Vão ouvi-los, vão alimentar. Não, mas não tem alimento. Eu escutei lá, não dá, não desce. Tem outros que gostam. Eu fui lá, é que nem aqueles urubu. A hora que a coisa deteriora, quando está bom, o urubu não percebe nada.
Tem irmãs urubu, irmãos urubu, abutres. Não está percebendo nada. Depois que fede, pentecostalismo é uma bênção. É o urubuzão. O que foi que Brana disse? Pentecostes secou e morreu. Então fedeu. Morreu, estragou. Mas tem gente que ainda está querendo. Quantos crentes da mensagem nós estamos tendo hoje no Brasil? Vamos falar mais em termos de Brasil. No Brasil, os avivalistas dos cânticos para voltar ao Pentecostes. Como que você volta a um defunto? Brana disse que Pentecostes secou e morreu. Como que o povo da mensagem tem coragem de dizer que nós precisamos voltar àquela era pentecostal? Não, filho, Deus caminha. Deus não volta, Ele prossegue. Desde o tempo de Adão, Ele não voltou a Adão mais. Ele está mostrando para nós o que Adão perdeu. E Jesus restaurou aquilo para nós. E Brana pegou o livro que Adão perdeu. Adão perdeu o livro, voltou para a mão do Pai. Mas tinha que ter. Agora, quando o livro voltou para a mão do Pai, o Pai se fez carne, o livro se fez carne. E chamou Jesus. Mas Jesus diz: vim de Deus e volto para Deus. Olha o livro voltando para Deus outra vez. Tinha que voltar para Deus, para que ele pudesse descer aqui em Apocalipse 10, em 1963, ele descer, o livrinho, descer, limpo. Agora você pode comer. Antes não podia, você tinha que ter um sangue, é o sangue que protege. Mas e agora? Agora é a vida. Agora é a vida que saiu do sangue. Não é o sangue. Quantas vezes a gente escutou a mensagem do sinal e a gente ficava pensando, é o sangue no umbral das portas, é o sangue, é o sangue. Não. Irmão Brana diz, estas coisas não poderiam ser reveladas nos dias de Lutero, nos dias de Wesley, nos dias dos pentecostais. Por quê? Porque era tempo do sangue, agora é a vida, é tempo da vida, é o Espírito que saiu do sangue, para poder descer sobre o crente, o que vem sobre você hoje, porque você já tem que ter a vida justificada, santificada, e aí o Espírito de Deus é que desce com o livrinho, e ele vai falar isso daqui, ó. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Isso ele diz há 2000 anos atrás. Hoje ele está dizendo, eu sou o livrinho que desceu do céu. É que eles não percebem. Eu sou o livrinho que ninguém podia olhar para ele. Eu sou. Mas quem é este? Eu sou esse livrinho. Deus estava descendo num homem. Se você não comer este livro, que era comer a carne e o sangue, se você não comer este livro, não tem vida. Como quem não comia carne e bebia o sangue de Jesus não tinha vida, quem não comer este livrinho que desceu do céu. Ele diz, a mensagem de Brana não desce na garganta. Novo nome Brana não desce aqui. Por certo, é crente entalado. O crente verdadeiro, ele ouve e aquilo desce. Ele ouve e aquilo penetra. Amém? É a hora que nós estamos vivendo. Irmão Brana diz assim, nestes últimos dias a verdadeira igreja, a noiva, a semente de Cristo, chegará à pedra angular e ela será a super igreja, uma super raça, assim que dele se aproxima. O problema é nós pensarmos que se essa igreja está aproximando de Deus, ela é uma super raça, ela é uma super igreja,
Então ela vai ter que fazer milagres, maravilha. Não. Se ela aproxima dele, o que ele é? Ele é a palavra, o livrinho. Ela vai aproximando dele, e quando ela aproxima dele, ela vai se tornando o livro. Por isso tem que dizer assim: eu sou o livro. Que desceu do céu. Até disse alguém, porque não são todos, se alguém comer deste livro, tem vida eterna. Se alguém comer deste livro, viverá. Se as pessoas conseguissem comer a revelação dos 7 selos, não de 6 selos. 6 selos não tem livrinho, irmãos, pelo amor de Deus. 6 selos, o livro está fechado. Um selo sela todo o livro. Você tem que tirar 7 selos para poder abrir o livro. Se não teve o 7º selo aberto, ele não foi tirado da Bíblia, então o livro é fechado. Por isso o povo não enxerga. Por que você está enxergando? Porque você viu o livrinho aberto. Você viu que o 7º selo também saiu do livro. Ele não ficou envolvido no livro, selando o livro. Não, ele saiu do livro. O livro abriu quando o 7º selo estava na terra. O 7º selo é William Branham. É este selo do livro do tempo final, que todos nós temos que pegar agora e comê-lo. Se você não sabe, aprenda a comer este livro do jeito que ele é. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Vou terminar. Eu sou o livrinho vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste livro, que é deste pão, este pão é a palavra é Cristo, Cristo é o livro. E Deus veio de livro para o diminutivo. Ele veio do livro para o livrinho. Ninguém gosta do diminutivo, né? Mas Deus faz assim. E Deus diz assim: não temas, ó povinho de Israel. Deus gosta de tratar com gente que pode se humilhar, que pode entender que Ele fala aos pequenos. Por isso Ele diz que Ele esconde estas coisas dos sábios e inteligentes e revela aos pequeninos. Que Deus nos ajude a continuar comendo este livro. Nesse dia, não podia comer no tempo de Adão, ele pecou. O livro foi guardado, voltou à mão de Deus, diz o profeta. No tempo de Jesus, o livro estava em carne. Ele diz: eu sou o pão vivo, eu sou aquela árvore que Adão não quis comer. Eu sou aquele pão vivo que desceu do céu. E agora, nos dias de Branham, o livrinho já estava na mão do homem. Pensa, o homem perdeu o livro, voltou para a mão de Deus. Deus teve que se fazer carne, o livro teve que se fazer carne para interceder por nós e nos redimir de nosso pecado de incredulidade. E agora, na última era, Deus desce com o livrinho, o anjo forte, com o livrinho aberto e entrega para um homem, mas não é Adão, é Branham. Adão perdeu, Jesus reconquistou. Branham é o homem que estava com o livro na mão. Por isso, ele disse: haja esquilo e houve esquilo. Você não tem que criar, senão a atmosfera. Que o profeta diz que nós somos criadores de atmosfera. Nós podemos criar uma atmosfera de tristeza, uma atmosfera de angústia, uma atmosfera ruim ao nosso redor,
uma atmosfera pessimista e podemos criar uma atmosfera de fé. O que a sunamita disse? Vai tudo bem. Tinha uma atmosfera ruim em casa? Tinha. Tinha um filho morto. Mas ela criou uma atmosfera em volta do morto. Vai tudo bem. Mas tem hora que a gente choraminga, lamenta. É a atmosfera que a gente cria em torno da gente mesmo. E aí não vai para frente. Já está em problema. Criamos uma atmosfera de vitória. Eu tenho vitória. Eu vou ver as coisas mudarem na minha vida. Vou ver as coisas mudarem na minha igreja. Vou ver. Não é achar que eu vou só iludir as pessoas, não. É o lado espiritual. Mas você pode usar isso até para o lado material. Você pode criar uma boa atmosfera ao seu redor. Não deixe aquela atmosfera ruim te atrapalhar, porque você, o que pode fazer hoje é criar uma boa atmosfera de alegria e de vitória ao seu redor. Pai, ajuda-nos mais a manter a nossa vida na sua presença. Sermos uma bênção diante de Ti. Que toda sua igreja, seu povo, por toda parte, receba mais luz desta palavra e que possam comer esse livrinho que Adão não pôde comer, que os judeus não puderam comer, não quiseram, mas nós amamos este livrinho, o pão que desceu do céu. O livrinho é o pão, é o alimento para a nossa alma, preparando a nossa vida espiritual para este grande arrebatamento. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Quando Jesus em uma nuvem apareceu, da eternidade com seus anjos ali chegou. 1963, lá no monte pôr do sol manifestou. Naquele dia a terra tremeu, pedras rolavam, foi um imenso trovão. Era Jesus entregando ao servo teu o livro aberto, revelado em suas mãos. O William Branham lá do monte então desceu para entregar a mensagem do Senhor. Os 7 selos revelou um grande poder, e os trovões ali também soou. Então cumpriu o que Jesus prometeu, sua segunda vinda ele realizou. No seu profeta eu pude compreender que novamente o Verbo se encarnou. Oh, meu amigo, se quiseres obter a vida eterna da qual Jesus mencionou, aceite hoje esta mensagem, venha crer no livro aberto qual João reprofetizou. Se aceitares um novo nome, então vai ter, pois nascerá na família do Senhor, e este novo nome te dará poder para sair deste mundo de horror.
desceu para entregar a mensagem do Senhor. Os 7 selos revelou um grande poder, e os trovões ali também soou. Então cumpriu o que Jesus prometeu, sua segunda vinda ele realizou. No seu profeta eu pude compreender que novamente o Verbo se encarnou.